Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: se ainda é preciso pregar o evangelho, então a escatologia é uma fraude. É isso mesmo. Se nos dias de hoje, se depois dos acontecidos no ano 70 DC, quando o general Tito cercou Jerusalém, sitiou Jerusalém, general Tito e o exército romano, um cerco que durou 13 meses e que fica provado pelas palavras de Yeshua, de Jesus, pelas palavras de Paulo, pelas palavras faladas por Tiago, por Pedro, pelos profetas. Nós temos conhecimento que a escatologia já foi consumada. A escatologia tendo sido consumada, a parousia tendo consumada, então se cumpriu Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 35. Se cumpriu. Também se cumpriu Hebreus 8, capítulo 8, do versículo 10 e 11, só dois. Se cumpriu. Se cumpriu o Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Se cumpriu o Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, 7 e 8. Se cumpriu o Apocalipse, capítulo 12, do 1 em diante. Se cumpriu principalmente o capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Se cumpriu. E eu vou ler profecias, porque Deus, no passado, falava pela boca dos profetas. Falava sob medida pela boca dos profetas. E ele falou, pelo menos eu creio, não sei você do outro lado, eu creio nos escritos, lendo principalmente com cuidado Mateus, Marcos, Lucas e João, porque esses 4 livros históricos foram os mais mexidos pelos pais da igreja, por Constantino, lá no início, lá por ano 300 e pouco, foram os mais mexidos. Então, são 4 livros que eu leio como se pisando em ovo. Graças a Deus que tem um códice sinaítico para a gente dar uma consultada. E eu espero no final desse vídeo, não sei, acredito que vai ser meio curto ele, que você também venha entender isso. Aí você já deve na sua cabeça, tá vendo? Não vou nem assistir esse vídeo, porque esse camarada já está falando que nós não devemos pregar o evangelho. Claro que não devemos pregar o evangelho. O evangelho era... O que significou o evangelho? Boas novas de Jesus Cristo. Boas novas para falar de Jesus Cristo, que veio para os israelitas. Está lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Foram escritos nos dias da carne dele. E foram falados a respeito das coisas que aconteceria com ele. E se cumpriu tudo. Lucas 24 fala que foi a sua morte de cruz e a ressurreição. Se cumpriu. Falado isso daí. Depois veio Paulo e pregou o evangelho, as boas novas, recebida no terceiro céu, de uma forma metafórica, uma parábola, um sonho, uma visão. Ele recebeu o entendimento da sã doutrina, que foi a respeito do Cristo ressuscitado. Paulo falou a respeito do Cristo ressuscitado. E depois veio o evangelho eterno, Apocalipse 1, 14 e 10. Apocalipse 14, do versículo 6 ao 8. Aí foi estabelecido o evangelho eterno. E por que então nós não devemos mais falar o evangelho? Aí você fala, mas você tem seu canal, você fala dele. Mas a cada dia mais eu faço o quê? Eu estou lendo os escritos, sabendo que tudo se cumpriu. Eu não estou pregando o evangelho, porque quem prega é religião. Quem prega o evangelho, mesmo o evangelho da circuncisão para os judeus, porque as chamadas igrejas, que na verdade são cópias fajutas de sinagogas, eles não pregam o evangelho do Cristo ressuscitado. Eles pregam o evangelho que Jesus de Nazaré pregou para os judeus. Eles pregam aí, porque eles falam, não, mas nós não estamos na lei, porque nós pregamos Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. Outros pregadores, principalmente os da graça, pregam, nós pregamos o Cristo ressuscitado. Amém. Só que o Cristo ressuscitado era para ser pregado, para ser anunciado até o juízo, até a vinda do perfeito. 1 Coríntios 13, do 8 ao 13. Era para ser falado. Então aí você fala, então o que nós devemos fazer? Devemos fazer o que eu estou fazendo aqui, lendo, procurando ler, entender, aprender diretamente da Bíblia, sem procurar livros exteriores, e você passa essas informações para as pessoas. Porque a verdadeira pregação, o falar de Deus está quando se cumpriu tudo, lá em Apocalipse. Você consegue entender? Se não existisse religião, ninguém mais falaria, nem do evangelho para a circuncisão que Paulo pregou. Mas é devido à religião, então os nossos irmãos da graça, fazem o quê? Eles anunciam o evangelho, a sã doutrina pregada por Paulo. Porém, talvez eles não chegaram ainda nesse entendimento.
Seria meu entendimento errado? Seria meu entendimento contrário ao deles? Vamos ler o tema: se ainda é preciso pregar o evangelho na sua forma, veja, pregar o evangelho na sua forma integral, na sua forma como a religião vê. Se ainda é preciso pregar o evangelho, então a escatologia é uma fraude, o juízo final é uma fraude, o final dos tempos é uma fraude. O julgamento dos israelitas no ano 70 foi uma fraude. Leia comigo. Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 35. Deixa eu colocar na NVI, porque esse texto do Antigo Testamento, a NVI, ela deixa mais claro. Veja, o que Deus falou, o Espírito do Criador falou pela boca do profeta Jeremias. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então essa nova aliança os gentios não estavam inseridos, porque a Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. 32. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Veja, então a primeira aliança que o Eterno, que Elohim fez, foi quando tirou os hebreus do Egito. Tirou os israelitas, povo escolhido por Deus, da escravidão de Faraó. E esses israelitas era a composição das 12 tribos de Israel. Então ele estava falando que estão chegando os dias, e ele falou, não será como a primeira aliança. Então essa daqui seria a segunda aliança. Segunda aliança, concorda? Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Aí muitos pegam isso aqui, tá vendo? Essa aliança foi o sangue na cruz, foi a aliança que Deus fez. A primeira parte. Ali foi derramado o sacrifício, porque conforme a lei, todo sacrifício, todo voto, todo holocausto tinha que ter sangue. Mas você vai ver no final desse vídeo, quando eu te mostrar aonde que foi o cumprimento, o verdadeiro cumprimento desta aliança. Quando ocorreu verdadeiramente a plenitude da nova aliança. 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Entende que essa não estava gentios inseridos? Se eu estivesse lá no ano 70, eu não estaria aqui. Mas o porquê que muda esse entendimento? Apocalipse capítulo 14, versículos 6, 7 e 8. Quando foi dado o evangelho eterno para toda tribo, língua e povos. Aí sim, o evangelho eterno inseriu os gentios nessa nova aliança. Só que isso aqui é um estudo, é outra parte. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Depois daqueles dias significou depois do dia do Senhor, depois do juízo, depois da cobrança de contas. Declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, na nova aliança, Deus iria colocar nos corações, no espírito, no entendimento, aqui a lei dele espiritual. Não mais a lei escrita em pedra. 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Pecados eram as transgressões das leis mosaicas. 1 João 3,4. O fim dos pecados, o fim da lei foi quando mesmo? Foi Cristo, mas o fim, a primeira parte foi Cristo e a segunda qual que foi? O templo, a queda do templo, porque era o símbolo maior da lei, era o templo que havia em Jerusalém. Então ele falou aqui, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão. Isso aqui é evangelho. Isso daqui é o evangelho da primeira fase, Jesus Cristo, para os israelitas, para os judeus. Ali era o evangelho. Ali era o início da nova aliança, o início da nova aliança. O início. Porque Daniel 9:2 disse que naquela geração ele entendeu pelos escritos de Jeremias que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Então deu-se início a essa desolação
no ano 1 depois de Cristo. Quando ele nasceu, deu-se início à nova aliança, mas ainda não era o cumprimento dela, deu-se início à nova aliança. Então aqui estava ele falando que quando fosse estabelecido a nova aliança, ninguém mais precisaria falar dele. Então, evangelho, Jesus Cristo. O evangelho da incircuncisão, Cristo ressuscitado. Se eu preciso pregar o evangelho, essa palavra não se cumpriu. Como eu acredito que essa palavra se cumpriu, então eu não me considero um pregador do evangelho. Eu não me considero um ministro do evangelho. Você quer se considerar? Fique à vontade. Mas eu estou indo exatamente perante o conhecimento que eu tenho de tanto Jeremias do 31 ao 35, como Hebreus 8, 10 e 11, eu acredito. Então, se há necessidade de pregar evangelho, então isso daqui não aconteceu ainda. E se aconteceu, os que estão por aí dizem, eu estou anunciando o evangelho, você então está passando por cima da ordem do Criador. Então não adianta você querer entrar no comentário e querer me confundir, falar, não, tá vendo? Você é um herege, você é um carnal. Não, eu não sou, eu apenas sou racional. Lá atrás, chorando em prantos de joelho, eu clamei ao Senhor. O Senhor que é Pai do meu espírito. Eu não sabia que era assim, mas eu clamei. Há uns 5 anos atrás, eu supliquei, eu chorei, porque eu queria aprender as verdades dele. Não de homem nenhum, não queria ser ensinado por ninguém. E a cada dia mais, ele vem me ensinando. Assim eu creio, porque eu não pedi para homem me ensinar, eu pedi para ele. Eu botei minha fé nas minhas palavras que eu estava pedindo a ele. E assim eu entendo. Evangelho não era as boas novas? Evangelho não significa boas novas? Quem veio trazer as boas novas para os judeus? Jesus de Nazaré, Yeshua, Yahshua, Mashiach. Quem veio trazer as boas novas para os gentios? O Espírito da Graça pela boca de Paulo. E quem trouxe o evangelho eterno? Vamos ler mais para frente. Ninguém mais ensinará. Então, se eu estou me colocando aqui como um professor de evangelho, um pregador de evangelho, eu estou sendo contra isso. Então, a escatologia não se consumou ainda. As pessoas ficam por aí falando, não, já aconteceu a parousia, já aconteceu a escatologia, Jesus já voltou. Ei, amém. Então, vamos obedecer o que o Pai mandou fazer. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça Deus, porque todos eles me conhecerão. Então, continue falando do Cristo ressuscitado. Continue anunciando, falando, mas não se considere um pregador. Não se considere um ministro. Porque se você se considerar um ministro, como Paulo se considerou, 2 Coríntios 3, 6, alguma coisa assim, então você está negando isso daqui. Você está tornando isso daqui em um fato que ainda não aconteceu. Será que a gente está falando a mesma língua? Por isso que a Bíblia, para mim, hoje, eu leio de Gênesis a Apocalipse, sabendo que tudo se cumpriu, sabendo que ali a Bíblia é um livro de história. A Bíblia é um livro motivacional. A Bíblia é um livro que dá alegria. A Bíblia é um livro que passa fé, esperança e amor. Os escritos bíblicos. Porém, tudo isso se fazendo uma leitura, se fazendo uma contextualização racional, não sendo um Bíblia da vida, não sendo um crentão da vida, não sendo um fanático, não sendo não sendo isso. Será que nós estamos falando a mesma língua? Deve-se parar de ler a Bíblia? Não. Exatamente, não é nada disso. Porém, eu acho que cada dia mais, conforme a gente vai crescendo no entendimento, a gente vai tendo esse entendimento. Eu creio que a escatologia é consumada. Se eu creio que a escatologia já foi consumada, então eu creio também que não será minhas palavras falando que estará ensinando ninguém. Porque eu estarei querendo desmerecer isso aqui. Até uma criancinha, eu já usei esse exemplo várias vezes. Até uma criancinha começou a ter um mínimo de entendimento. É na hora do papá, na hora da comida, o pai ou a mãe fala para ela, não come bala porque está na hora da sua refeição. Está na hora do seu papá. Estou assistindo esses desenhos com a minha netinha agora no YouTube. Está na hora do papá e eu estou pegando isso aí também. Então, não é a hora do papá. Aí ela acha uma balinha lá em cima de um móvel, de um sofá, uma balinha. Ela pega essa balinha, põe assim atrás das costas, descasca e fica assim. Quando você chega perto, ela... Por quê? Já está sendo criado na mente daquela criancinha o entendimento do certo e do errado. E por que aconteceu isso? Por causa de ter se cumprido isso daqui. De ninguém mais precisar ensinar, falar de Deus, porque é Ele
no espírito, porque a nova Jerusalém espiritual já foi estabelecida, porque o reino espiritual já foi estabelecido. E é ele mesmo que está nos espíritos, porque ele é pai dos espíritos. 35. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Então, quer dizer, por que a escatologia não é uma fraude? Então, o tema do vídeo, se ainda é preciso pregar o evangelho, então a escatologia é uma fraude. Se as pessoas falam, não, Jesus já voltou, a escatologia já foi consumada, então você tem que parar de pregar o evangelho. Você tem que ler, você tem que passar esse entendimento para as pessoas. Você conhece alguém, as pessoas têm a religião, se não existisse a religião não precisaria, mas você quer ajudar nossos irmãos que estão sendo tosquiados, garfados, roubados, enganados, aprisionados na religião? Leia, mas não se considere um pregador. Leia para a pessoa. Olha, você está lá praticando a lei da purificação, mas o que purificou foi o sangue que verteu da cruz. Porém, não é mais o sangue que te purificou. Não é mais. É a escatologia consumada. É Deus no seu espírito. Você leu, você tirou ela você mostrou que as águas não purificam, que o sangue verteu da cruz purificou, mas o mais importante é a escatologia consumada. É Elohim no espírito dela. Então pronto, não precisa mais orar, não precisa jejuar. Basta crer nisso. Orar é falar. Eu todo dia, todo instante eu falo com ele. Todo dia, porque eu leio todo instante. Na hora de deitar eu não fico balbuciando, eu não ajoelho. Eu falo com ele, obrigado, meu pai, por mais um dia. E assim tem sido a minha vida, já vai fazer 5 anos. Vivo em paz. As tribulações da carne vêm. Contas a pagar, contas que a gente não consegue pagar e vai negociando, vai empurrando. Isso faz parte da nossa natureza carnal. Mas da parte espiritual, não. Eu falo com ele todo instante. Todo instante eu falo com ele. Por que a escatologia não é uma fraude? Leia comigo. Apocalipse capítulo 21, versículos 5 e 6. Apocalipse são 22 livros. Isso aqui foi falado no capítulo 21. No capítulo 22 fala que veio em breve. Aí as pessoas começam a falar, mas por que aqui fala que a escatologia foi consumada? E por que o Apocalipse? Porque na hora da montagem, na hora dos escritos, dos copistas, lá quando fizeram isso, quando os editores colocaram mais ou menos, não é na parte como que fala assim, a parte datada certinho, minutos a minutos. Assim, veja, Apocalipse 21:5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. A nova aliança estava sendo consumada. A escatologia estava sendo realizada. Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. 6. Disse-me ainda: está feito. Pronto, a escatologia consumada. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aqui se consumou a escatologia. Se realizou Jeremias 31. Do versículo 31 a 35. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me ainda: está feito, ou estará feito. Aqui era futuro ou foi no presente dele, de João? Disse-me ainda: está feito, está consumado, está cumprido, está realizado. O que prova que a escatologia é real e verdadeira? É só subir, volta para cima, do versículo 1 ao 6. Aí você lê o contexto. Eu então vi, João viu e no espírito, ele não irá vir. Olha a escatologia aqui. Olha o evangelho eterno aqui, que não mais precisa ser pregado, é isso. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia, uma metáfora, uma figura de linguagem. 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Vi a cidade santa, a nova, porque a velha tinha ruído. A velha, até os alicerces do templo que havia dentro de Jerusalém, a cidade de Jerusalém tinha quase sua totalidade sido destruída. Sobrou uma parte só lá. E aí ele viu o quê? Vi a cidade santa, nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual, que descia do céu da parte de Deus, de Elohim, do Criador, do Eterno, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens aqui, a nova aliança completa, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Onde está esse tabernáculo? No ano 70 foi estabelecido isso.
4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Lembra que ele falou lá? Deixa eu colocar aqui. Lembra que ele falou em Jeremias 31, do versículo 31? Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Aí está aqui, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Se cumpriu Jeremias 31, aquela profecia falada há, sei lá, dessa data aqui, há quanto? 600, 700, 800 anos, 500 anos? Se cumpriu quando foi estabelecido o tabernáculo espiritual do Pai, aonde? No reino espiritual, no espírito das pessoas. Se cumpriu a escatologia. O evangelho foi finalizado aqui, que não precisaria mais ninguém ensinar ninguém. Por quê? Porque é Deus em nós. É Deus no índio, no espírito. É Deus no espírito de quem está na Cracolândia, mas eles não sabem disso. E você acha que esse evangelho que eles andam falando por aí, o evangelho do escambo, o evangelho do toma dinheiro, o evangelho do voto do sacrifício, o evangelho de que Jesus ainda vai voltar, o evangelho de que o juízo final ainda vai, o evangelho que tem purgatório, o evangelho que diabo é um ser, Satanás é um ser, o evangelho que um pão suco, um pão vagabundo é o corpo de Cristo e um suco do mais ralé é o sangue de Cristo? É isso aí que é evangelho? Não, isso aí é doutrina da mente humana. Isso é doutrina da natureza carnal, transgressora, com defeito de fabricação. Se ainda é preciso pregar o evangelho, então a escatologia é uma fraude. Evangelho era falar as boas novas de Jesus Cristo. O evangelho para os incircuncisos era o evangelho da sã doutrina para os gentios. E o evangelho eterno é o evangelho da nova aliança, onde tudo se cumpriu. E não precisa mais ninguém falar, ensinar. Porque eu estou me referindo do jeito que eles falam. Não, nós temos que anunciar o evangelho, porque Jesus está voltando. Nós temos que ganhar almas para Jesus. Não, você está fazendo uma obra morta. Você está praticando uma obra que não existe mais. Isso que você fala, que é isso que você fala que é ganhar almas para Jesus, a alma não se salva. A alma é vida. Alma são sentimentos, são emoções. É quem tem ódio, quem tem rancor, assassino, estuprador, quem ama, são sentimentos, isso aí vai tudo ficar lá na sepultura. O que volta para o reino celestial, o reino espiritual, é somente o espírito. Então, com racionalidade, se ainda é preciso pregar o evangelho, então a escatologia é uma fraude. Então vamos ter que se unir, todo mundo que anda falando que Jesus já voltou, que o juízo já aconteceu, e se unir à religião. Será que eu estou sendo louco nisso aí? Aí você fala, não, mas a Cracolândia, alguém tem que pregar o evangelho. Que evangelho que vai pregar? Esse evangelho que eu acabei de falar agora? O evangelho com doutrina de homens? Ouvi uma forte voz que veio do trono, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, pois a antiga ordem passou. A antiga aliança passou. Aquele que estava sentado no trono, estou fazendo nova todas as coisas. A nova aliança aqui, a escatologia aqui, a parousia aqui, o juízo final aqui, o fim dos tempos aqui. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Deixa eu colocar essa palavra é maravilhosa. Deixa eu pôr a Almeida Corrigida Fiel, como está aqui. Está cumprido na King James Fiel. Deixa eu colocar aqui. King James Fiel, cadê você aqui? King James Fiel. Está feito na século XXI, está como? Está cumprido. E aí? Você se considera um pregador do evangelho? Sim, então você é mais um religioso que espera Jesus voltar. Você se considera um ministro do evangelho? Sim. Então você está anunciando o evangelho para os que irão passar pelo juízo do ano 70 DC. E você o que faz? Você do outro lado perguntando para mim. Eu passo o entendimento racional dos escritos, respeitando as fases, respeitando as épocas, mesmo sem conhecer as datas, mas respeitando, confiando nos escritos, nas profecias, nas palavras de Yeshua, nas palavras de Paulo, nas palavras de Pedro, nas palavras de Tiago, porém, sabendo que tudo se cumpriu. Paulo disse em Colossenses 1:23 que o evangelho foi pregado a todo mundo.
naqueles dias. Romanos 10, também Paulo disse que os que precisavam ouvir que o evangelho das boas novas havia chegado aos israelitas, até os confins do mundo. Também. Jesus falou, Mateus 24, 14, que o evangelho deveria ser pregado a toda criatura. O evangelho foi pregado a toda criatura, que precisava ouvir porque iriam passar pelo juízo do ano 70. Mas hoje em dia, eu não sou. Você eu não sei, eu não sou. Eu não sou o pregador de evangelho. Eu não sou. Eu sou um leitor dos fatos já ocorridos. Eu sou um leitor da história. E não é porque você faz uma leitura racional dos escritos bíblicos que você não tem espiritualidade. Não é nada disso. Pelo contrário, você mostra sua fé muito maior do que um religioso. Porque um religioso acredita em mandinga. Um religioso acredita em envelope. Um religioso acredita em água ungida. Um religioso acredita em vassoura ungida. O religioso acredita em grão de feijão ungido. Obras mortas. Assim que é. Então eu vou deixar essa mensagem com você. Qualquer dúvida você coloca aí. Olha, mas eu não entendi bem assim. Não sei, tá dando a impressão que você é ateu. O que você me fala? Pode colocar no comentário que eu vou te passar para você. O que é? O que é alguém... Porque o espiritual não é o que você vê por aí. O que você vê por aí é fanatismo. O racional, ele só pode ser racional na leitura de um livro tão complexo como o que é principalmente Apocalipse. Você só consegue ser porque pelo Espírito do Criador que está na sua mente. Por isso que eu, graças a Deus, eu me sinto muito feliz em conseguir ler a Bíblia de uma forma racional, sem a necessidade de loucura, sem a necessidade de insanidade, sem a necessidade de viver de fábulas judaicas. Não, é lendo com racionalidade, procurando esse entendimento. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão com as suas mentes já se aproximando da mente de Cristo, lendo a Bíblia de uma forma racional, de uma forma diferente de um religioso. Porque o pai do nosso espírito é o mesmo, é o Criador dos espíritos. Só que os carnais, os que dependem de mão de bispo, de pastor na cabeça, os que dependem de ficar 1 hora de joelho, os que dependem de levantar de madrugada porque a fila é menor, sinto muito. Isso é obra da carne, isso não é fé coisa nenhuma. Fé é você falar isso aqui, ó. Isso aqui que é fé, você falar na escatologia já consumada. Fé é isso, você falar, você acreditar, você ser igual a Abraão. Você não acredita no que o homem fala. Você acredita nos escritos. Fé é isso. Fé é você confessar diante de uma câmera que por lado aí vai ter 1.000, 2, 5, 10, sei lá quantas mil pessoas que vão ouvir isso e vai ouvir e vai te entrar aqui, religioso, te criticando, descendo a lenha no seu lombo. Você é um herege, você é isso. Só que ela não consegue mostrar, ela não consegue ter essa mesma visão que eu tenho. De bater no peito e falar que a escatologia foi consumada e que não há necessidade mais de pregar o evangelho. Porque eu acredito no que o Pai falou pela boca do profeta, que depois daqueles dias não precisaria mais ninguém ensinar o seu próximo a respeito dele, porque todos o conheceriam, porque o tabernáculo dele estaria nos espíritos dos seus filhos e nos seus eleitos, o qual é esses espíritos que já veio pronto, já existe antes da fundação do mundo. Que nós, nesse véu, só estamos tendo uma experiência carnal nesta vida. Então eu deixo essa mensagem com você, espero ter passado o entendimento de uma forma simples, e é claro que futuramente gravarei mais vídeos a esse tema, e é um tema complexo para os que estão ainda, não alcançaram ainda a nova Jerusalém celestial, ainda estão lá em Paulo, ainda estão em Jesus de Nazaré. Mas aos pouquinhos, eu tenho certeza que muita gente está sendo alcançado pelo Evangelho Eterno. Esse Evangelho Eterno é o que deve ser falado, anunciado, que é Deus em nós, que é o Criador em nosso espírito. Graça e paz. Se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito. Está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade. Essa é a oração da fé. Essa é a oração dos que acreditam. Não aquela oração que Jesus ensinou aos judeus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não. Nessa época, realmente o Criador não havia ainda derramado o seu espírito. Aí sim. Mas a escatologia consumada mostra e prova que ele está em nosso espírito. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.